Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui, galera. Hoje a gente vai falar a respeito do módulo amplificador esquentando, versão aqui remake do vídeo, remasterizada, olha que bacana, com informações novas, atualizadas para você que está inscrito no nosso canal. Então já deixa aquele like, já compartilha esse vídeo e bora à temática. Aleph, por que o amplificador esquenta? Você sabe me dizer? Porque ele é uma bomba? Tá quase explodindo? Também, mas pode não ser só isso. Vejam bem, explicando aqui para vocês em miúdos, tá? Esse aqui é um amplificador, por exemplo, que tem em torno de 80% de eficiência. Eu não me recordo se é 70% ou 80% esse modelo em específico, o Digital Bass da Stetson. Você sabe o que isso significa? Explica pra mim. Vamos lá. Se você coloca 100 watts, vamos fazer aqui 100 watts, que aí fica mais fácil da gente calcular, mas isso é proporcional à potência. Mas para cada 100 watts que a gente coloca nele, se ele tem 70% de eficiência, ele vai despejar 70 watts na saída. Opa, mas entrou 100. O que aconteceu com os outros 30 watts? Virou calor. Essa conversão em calor deve-se a corrente passando, né, a energia passando pelos componentes do amplificador. E aí, para fazer o trabalho de modulação, para fazer o trabalho de amplificação, tem perdas, e essas perdas são em forma de calor. Por isso, o amplificador esquenta. Então, quanto mais eficiente é o amplificador, igual a gente deixou lá nos vídeos exclusivos lá para os membros. Ah, esse amplificador tem tanto por cento de eficiência, esse outro tem tanto por cento. O que significa esse parâmetro de eficiência? Significa o quanto que ele converte de energia em som, né? O quanto de potência que entra e o quanto de potência que sai efetivamente dele sendo utilizável. Então, se ele tem 70% de eficiência, significa que a cada 100 watts que eu injeto de potência nele, ele converte 70 watts, que é a eficiência, né? 70 watts para a potência que vai ser jogada para o alto-falante, e os outros 30 watts se transformam em calor. Falando em números baixos, isso fica até que tranquilo. Mas quando a gente olha para um sistema maior, vamos imaginar um amplificador de 8.000 watts. Vamos arredondar, fazer de conta aqui que ele tivesse 10.000 watts, só para a conta ficar mais fácil de fechar aqui para vocês, tá? Então vamos imaginar que ele tivesse 10.000 watts e estivesse entregando plena potência. Desses 10.000 watts, ele tendo 70% de eficiência, 7.000 watts, né, sairiam como potência utilizável. E os outros 3.000 watts sairiam como calor dissipado. Tanto é que esse amplificador aqui, ó, agora só para voltar em miúdos, ele joga 8.000 watts na saída. Mas para você jogar 8.000 watts na saída, lá no teste de potência dele, a gente colocou mais de 10.000 watts na entrada. Se eu não me engano, 11.000 watts na entrada, para ele jogar 8.000 watts na saída. Isso deve-se ao fato de que todo amplificador, para fazer essa conversão, entrada e saída, ele tem perdas. Então daí que vem o aquecimento. Eu dei essa volta toda, dessa explicação toda, para vocês entenderem que é relativamente normal o amplificador esquentar até certo ponto. Agora, até que ponto o amplificador pode esquentar? Sabe dizer, Aleph? Geralmente, pela minha experiência, tá? Eu não estou dizendo com base em achismo, estou dizendo com base na minha experiência de bancada, e olha que eu, sinceramente, não conheço ninguém que tenha testado mais amplificadores que eu aqui no Brasil de forma exaustiva como eu testo, em resistência fixa, tudo mais. Então, nesse cenário, o que eu percebo é o seguinte: passou dos 60 graus, o amplificador começa a sofrer muito. Ele sofre tanto perdendo um pouco da eficiência, tanto ficando suscetível a instabilidades. Então, depois de 60 graus, o cuidado que eu tenho na hora dos testes é redobrado, porque bobeou, o que acontece, Aleph? Explode. Explode, exatamente. Mas 60 graus, gente, é uma temperatura que a gente praticamente não consegue nem pôr a mão. Sabe aquela temperatura que o módulo tá ali, você fala assim, nossa, o meu módulo esquenta tanto que parece que dá para fritar um ovo. É mais ou menos daquele ponto para frente, depois de 60 graus. Então, quer dizer o seguinte, até aquele ponto é normal o amplificador esquentar. Mas tem algumas coisas que podem contribuir
para o seu amplificador estar esquentando mais do que o normal. E a gente vai enumerar elas aqui. A primeira delas é a instalação. Aonde que o bendito do amplificador está instalado? Ele está confinado? Ele está debaixo do banco? Tudo bem, não tem espaço, às vezes é necessário, mas saiba que nessas condições o ideal é você comprar um amplificador sobredimensionado. Por exemplo, eu preciso de um amplificador de 800 watts para tocar o sistema, só que eu sei que eu vou colocar um amplificador num ambiente bem confinado, que eu vou ter que poupar espaço e tal. Pega um amplificador de 1200 e usa 800 dele, que aí você vai sempre deixar ele trabalhar folgado, compensando assim aquela falta de espaço para ventilar aquele amplificador, que aí ele já vai vir com a carcaça projetada, com a robustez para dissipar 1200 watts, só que ela vai conseguir dissipar 800 num ambiente não tão adequado. Essa é a primeira dica. Por isso que o meu MD5000 nem cosquinha nem faz. Nem esquenta, não esquenta nada. É, só morna só. Exatamente. E isso que fica atrás, no banco, e a caixa encostada nele, por isso que ele esquenta. Bom saber, não sabia disso não. Sacou? Uhum. Viu só que legal? Então, eu gosto de quando o pessoal está prestando atenção. E você, já percebeu isso também? Então, olha só, o que acontece? Voltando aqui ao raciocínio. Quando você tem uma sobra de potência de amplificador, nem sempre é para você aplicar mais. Às vezes é para você ter mais resistência naquele sistema ali, por questões como essa, por exemplo, principalmente de ventilação. Outra alternativa seria você forçar a ventilação, colocar um cooler, tudo certinho. Agora, esse primeiro adendo aqui que a gente deixou seria para a questão de falta de ventilação e como contornar isso, seja colocando um amplificador um pouquinho mais forte ou forçando a ventilação. Beleza, mas tem outras coisas também. Regulagem também pode fazer diferença. Entendam. Dependendo se você, por exemplo, coloca o seu alto-falante para tocar um subgrave e você está colocando ele para tocar uma frequência que sequer a caixa está respondendo, você está jogando potência fora, já está jogando energia fora. Então vamos supor que sua caixa responda de 45 Hz para cima, mas você deixou o corte lá em 30 Hz. Esses 15 Hz que você não está tendo resposta, o amplificador está mandando para o alto-falante, o alto-falante também está convertendo aquilo lá em calor, ou seja, está sobrecarregando a bobina, não está agregando em absolutamente nada no som, e tanto a bobina do seu alto-falante e tanto a carcaça do seu amplificador vão trabalhar mais quentes em virtude disso. Então uma otimização do sistema, otimização de cortes, otimização também da questão de estrutura de ganho, tudo isso vai garantir que seu sistema trabalhe mais redondinho, que o seu amplificador trabalhe mais folgado, e assim evite essa questão do superaquecimento. Agora vamos aqui a outra coisa, terceira coisa que pode também estar fazendo o seu amplificador esquentar. Aí sim, agora a gente entra na questão de defeito do amplificador. Nos testes que eu faço, isso não só teste de bancada, mas testes práticos, o amplificador, quando ele esquenta muito, mesmo estando sem carga na saída, ou seja, mesmo em repouso, isso é um forte indicativo de que ele pode ter algum tipo de problema. Eu digo esquenta muito, não estou falando só dele aquecer, fica morninho, não, estou falando dele esquentar a ponto de depois você ligar o som ele já desarmar rapidinho, entrar em proteção por superaquecimento. Nesse último caso em específico, aí sim você deve desconfiar que talvez o seu amplificador possa estar, com algum tipo de problema. E tem mais um caso bônus aqui que eu vou falar para vocês que faz o amplificador esquentar, que é a impedância abaixo da mínima do amplificador. Por exemplo, esse amplificador aqui é a versão 2 ohms. Então a associação de alto-falantes que eu ligar aqui não pode ter impedância inferior a 2 ohms. Por quê? Porque se ele tiver impedância inferior a 2 ohms na associação que eu ligar aqui, ele vai sempre drenar mais corrente do amplificador. O amplificador vai sempre trabalhar sobrecarregado, mesmo até em volumes não tão altos, porque quando você tem a impedância mais baixa, você força uma corrente maior a ser transitada. Quanto mais baixa a impedância, maior a corrente
é demandada da saída do amplificador. Então, com isso, o seu amplificador vai aquecer além do normal, vai armar proteção, ou então, pior, vai o quê? Explodir. Explosão, não é explosão não, é explosão, meus amigos. É isso aí. Explosão daquelas, pá! Oh, e eu já vi cada tiro, meu amigo. Assim, lógico, aqui a gente faz os testes para saber o limite dos produtos, a gente erra aqui propositalmente para conhecer o limite dos produtos e poder trazer uma experiência concreta para você, consumidor que nos assiste. Olha, isso funciona assim, isso funciona assado, mas eu digo, é surpreendente o barulho que faz quando você estoura a saída do amplificador por impedância abaixo da mínima. Eu juro, parece um tiro. Pá! Coisa assim de você ficar assustado, querer trabalhar até com EPI. Não dá mesmo, olha. O bagulho é louco mesmo. O lance é cabuloso. Então, impedância abaixo, só para a gente finalizar aqui com chave de ouro, né? Não pode de forma alguma. Ah, mas eu vou turbinar um amplificador, vou colocar um turbo hélice ali, eu vou colocar um negócio. Cara, já compra o amplificador correto. O risco que você se coloca fazendo esse tipo de coisa não vale a pena, tá bom? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a sanar a questão do aquecimento e também ter te dado ideias para dimensionar melhor os seus componentes de acordo com o seu sistema. E só para finalizar aqui, mais uma dicasinha bônus para você que ficou até o final. Tem alguns alto-falantes que possuem a RE muito baixa. Alguns alto-falantes que o fabricante utiliza de uma artimanha, né, que é colocar a RE bem baixinha para ele tocar mais, assim. Só que isso aí também ferra com o teu amplificador e pode ser o motivo do seu aquecimento. Em breve eu vou abordar um vídeo só acerca disso. Se você quiser que eu aborde esse tema, já deixa aí seu comentário também. Eu vou ficando por aqui. Aquele abração, fica com Deus e até a próxima.